pode ir comentando enquanto ela não entra. Bom, vamos ver aqui, ó, tem um danoninho caseiro. Olá, Aurin, você tá aí com o seu microfone? Oi, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo. Fala aí pra gente, então, do seu danoninho. É uma receita muito fácil, é até a minha comfort food, que sempre quando eu tô muito deprimida eu faço ela. Eu aprendi com uma amiga e ela é realmente muito, muito fácil. É uma lata de leite condensado, 2 caixinhas de creme de leite. O saquinho, eu sempre uso o saquinho de suco de morango, mas dá para fazer o sabor que quiser. Dá para colocar uva, abacaxi, limão, então dá para criar bastante. E o iogurte natural. E assim, dá para colocar fruta em cima, dá para colocar no congelador e fazer um sorvete. Ela dá uma liberdade assim de criação muito grande essa receita. Que legal. Ah, esses iogurtes, ele apareceu também, essa receita na turma passada, então o pessoal usa mesmo, né? Comidinha de conforto. Muito bom. Ah, se tiver uma foto depois, Lauren, coloca aqui. Faz tempo que eu não faço, então por isso que eu não coloquei foto, mas eu vou ver se eu faço até o final, até janeiro para colocar. Sim, isso, até janeiro, né? Todo mundo coloca minhas fotos aí para a gente ter um livro ilustrado, né? Ô, professora, a senhora conseguiu aí? A gente está tudo aqui em sala. É uma luta aqui, Karina, pelo amor de Deus. Ai, meu Vou ver se Deus. eu consigo colocar na tela a apresentação, senão você põe aí. Não, eu vou esperar o consigo, momento. eu consigo colocar. Não, a gente estava só esperando a senhora, eu estava vendo aqui algumas receitas que o pessoal colocou, e eu estou vendo quem é que está online para comentar as suas receitas. Porque, né? E você sabe que eu estava meio de espiar, porque uma parte disso eu conseguia ouvir e ver, mas eu não conseguia me colocar na turma. Agora vou ver. Agora foi. Então tá bom. Bom, então vamos lá começar. A gente pegou duas receitas para você, então não sei se a senhora escutou, né? Uma de um bolo. E aí a dúvida nossa até agora, a gente está tentando descobrir por que que o bolo de chocolate fica mais pretinho quando coloca bicarbonato de sódio. E aí a gente está aqui na aventura. Tá desligado o microfone, professora, tem que ligar. Eu vi parte da discussão e me parece que eu já ouvi falar isso. Eu vou tentar buscar o que pode acontecer. Porque eu acho que tem a ver com um processo mais físico do que químico. Não? E parece que não muda sabor, né? Me parece uma coisa mais de espalhamento aí de luz. Bom, vamos lá. Bom, peguei as coisas doces. Deixa eu colocar a nossa apresentação de hoje. Ótimo. E vamos lá, vamos aproveitar enquanto a gente tem internet. O Felipe está lá gravando a tela para a gente, porque nem isso eu consegui fazer hoje, está bem ruim a conexão. Olha como a gente fica refém, né? Complicado isso. Não, é terrível. Então, vamos... E é melhor você colocar daí, porque meu computador está ali do lado, parece que agora ele vai começar a ressuscitar, vamos ver. Mas eu não estou confiando nele. Tá bom. E turma, vão colocando aí, então, o nome de vocês, né? Depois eu vou fazer um print aqui do chat, se a gente não conseguir gravar mesmo, tá? Só para ter o nome de todo mundo, a presença de vocês. Bom, então, vamos colocar aqui, né? Confeitaria, ciência e arte. Professora, tá? Pode ser? Pedir para alguém fechar a porta, porque tem outro trabalhando na sala. Sim, esse home office, a gente tá mais um pouquinho, a gente aguenta, né? É muito louco, é por pouco, espero, né? Na realidade é isso, a confeitaria é que está ligado realmente, quando a gente fala que química e cozinha estão muito relacionadas, evidentemente que para você fazer um salgado, você não vai colocar as coisas a olho, mas você tem um limite, né? Que você vai deixar mais salgado, mais mole, mais duro, mas de uma maneira geral funciona. Na confeitaria é um pouco diferente, né? E quanto mais refinada for essa confeitaria, mais a gente precisa dessa precisão.
Então, na realidade, aquela balancinha que a gente tem importada, na confeitaria é muito importante. As medidas, coisa desse tipo. Quem não tem, aí fala, eu coloco tantas partes de açúcar para tantas de farinha. Na realidade, você está usando esse modelo estequiométrico, entre aspas, né? Então, é assim, a confeitaria, que é realmente ciência e arte. A patisserie, na realidade, é a confeitaria de alto nível, né? É a matemática da gastronomia, porque são segredos de combinação. Uso de ingredientes refinados, né? Técnicas executadas, têm que ser executadas à perfeição, e um ingrediente muito especial é a tradição. Isso é bastante importante. A gente vê essa tradição, tanto que perdoa esses nomes. Até hoje a gente usa os nomes que foram dados lá há muito tempo atrás, né? Então, ela é mais cercada de cuidados, certo? E aí a gente tem o próximo, Karina, deixa eu ver. Eu não estou conseguindo mudar aqui. Então, como foram as sobremesas? Deixa eu só fechar essa porta, gente. Não sei como é que tá o som para vocês, está meio picado, tá normal? E as sobremesas. Aqui está tranquilo, professor. Aqui também está picando bastante, está falhando o som. Professora, vê se não é será que é o fone do ouvido? Eu acho que é a conexão, cara. É que você às vezes está com o microfone no fiozinho do fone de ouvido, será que não está dando? Deixa eu ver se melhorou. Senão eu plugo no celular. Isso, melhorou. Acho que aí está fazendo. Que vai vir a cabeça para lá e para cá, às vezes. Bom. Aí. Então, como eram as sobremesas? A gente vê que cozinhar, o homem começou a cozinhar sei lá quantos mil anos, quer dizer, desde que descobriu o fogo, ele está cozinhando, né? Aí, nas sobremesas, quer dizer, como era antes da era cristã? Porque mais ou menos aqui a gente fala o século I antes de Cristo, porque já está aí nesse limiar, de definição entre a idade antiga e a idade cristã. Na realidade, o que se usava? Bom, quem estava numa área que tinha gelo, tinha um sorvete sem gosto, né? Mas, de uma maneira geral, era um cozido de ovos, leite, mel, pimenta do reino, certo? E usava o quê? A doçura do mel ou de frutas, porque não existia, quer dizer, eles conheciam o doce, o mel e o doce da fruta. Então, era muito usado, né? Nozes, amêndoas, avelãs caramelizadas com mel, e, na realidade, alguma coisa semelhante ao nosso pé de moleque. Frutas secas recheadas, quer dizer, em casamentos, em grandes festividades, a fruta seca com nozes, e até hoje se usa realmente essas coisas, né? Aí, a primeira menção a um doce realmente é Cícero, que na Sicília, aí no século I, nessa limiar. Ele cita um tubo de coisa de farinha, que é recheado com uma massa de doce de leite, qualquer coisa assim. Na realidade, parece que ele estava descrevendo os canoles que a gente conhece hoje, ou um canolo. Então, é a primeira menção que tem, assim, na literatura sobre um doce elaborado. E aí, bom, hoje a gente tem isso recheado com chantilly e outras coisas, né? E era o doce de leite que eles já dominavam, esse leite que ficava cozinhando, coisa desse tipo. Aí a gente tem... e o açúcar? Na realidade, o açúcar não existia, ninguém conhecia o açúcar. Onde ele aparece? Ele vai aparecer 900 depois de Cristo. Vejam que está aí quase 1000 anos depois, né?
e que era, na realidade, um ingrediente importado como especiaria do mundo árabe, com um preço altíssimo, então o acesso era limitado aos nobres e coisas desse tipo. Aí, no século XIV, aí aparece o açúcar de cana, né, que foi descoberta da América. No Brasil aparece o açúcar da cana. Aí também aparece cacau. Bom, cacau e canela já estavam vindo de outro lado, né? O arroz, noz moscada, cravo da Índia, essas coisas. Então surge aqui uma outra menção de doce, que é o bolo genovês. Na realidade, ele é bastante semelhante ao pão de ló, é muito semelhante ao pão de ló. E em 1800, aí vai aparecer o açúcar de beterraba. Aí na Europa, que aparece o suco de beterraba e que fica mais acessível. E exatamente na época que os profissionais saem das cortes, né? Saem das cortes, não, eles foram postos para fora das cortes com a Revolução Francesa. Acabou, em 1800 estava nessa transição, e eles saem e começam a abrir os próprios negócios de comida. É aí que começam a aparecer, quer dizer, pequenos negócios, confeitaria, cozinheiros, restaurantes aparecem nessa época também, e surgem, na realidade, muitas receitas. Nessa época, a Itália já estava com o sorvete de massa, na realidade, eles já estavam lá com os que estão aí, os cremosos, os rojos, os mais famosos, né? Mas começou aí, começou em 1800. Quer dizer, não é tão velho assim, né? Em relação a outras coisas que a gente conhece. Aí, Karina. Bom, e como que isso se passa? Por exemplo, a Catarina de Médici teve uma coisa muito fundamental. Por quê? No século XIV ao século XVI, os banquetes medievais foram sendo deixados de lado, aquela coisa mais primitiva. E a Itália, na realidade, ela vai se transformando num sinônimo de refinamento. Em pratos, em se colocar mesa, cultivou um refinamento muito grande. Quer dizer, na Itália, na realidade, não existia como tinha os vários impérios, coisas desse tipo. Não, a Itália, na realidade, por isso ela é esse misto de tantos dialetos, de tantas receitas que se reproduzem com nomes diferentes e tal, porque existia como pequenos ducados, condados, coisas desse tipo. Então, eram pequenas regiões com essa estrutura. A Itália é muito recente essa unificação da Itália, mas já estão doidos para se separar também, né? Então, foi surgindo esse refinamento, e aí aparece o uso do garfo, que são peças de metais nobres, aparelhos de jantar, toalhas bordadas, porcelanas. Então, foi sofisticando muito esse comportamento mesmo. E nesse meio, cresceu Catarina, certo? Que fazia parte de uma família nobre e cresceu com isso. Então, essa questão do renascimento italiano, ela tinha, entre outras coisas, hortaliças exposta numa mesa lateral. Como hoje a gente tem uma mesa de frios, certo? Eles já começaram a desenvolver isso. Então, expunham e serviam pratos frios, e havia nessa época preferência por carnes brancas, vitela, caça, indicadores de status. Na realidade, acho que o único lugar, não sei, falando com relação a nós, que cultiva ainda esse tipo, a vitela, caças, a Europa, de uma maneira geral, e a Itália, no norte, tem essa característica. Porque não tem grandes espaços para cultivar grandes rebanhos, animais grandes. Então, na realidade, por isso se usa muita vitela. Para tentar comprar uma carne de vitela aqui, é absurdamente caro, né? E é uma judiação, mas, quer dizer, e o rendimento, não é uma coisa que a gente possa gostar. É uma carne bem branca, bem sem... Enfim, eu acho que é bom que acabe com isso,
de matar os bichinhos. Então, a cadeira de médico... Professora, eu vou mudar aqui um pouquinho. Professora, a senhora tenta fechar o vídeo? Vamos ver se, porque o som tá bem picadinho. Vamos ver se a conexão melhora, só com... Deixa eu tentar. Eu tô... Só com o áudio. Deixa eu ver. Não aparece aqui. Porque, só para entender o que é. Vamos tentando, né? Vamos tirando para ver se só o áudio funciona, porque a gente tentou aquela hora deixar todo mundo só sem o vídeo na tela, para deixar a internet mais levinha. Pode, o Rose também, se quiser fechar o seu. Agora eu não estou vendo mais. Vocês estão me escutando? Eu não estou escutando mais a professora Raul. Eu acho que ela travou, porque eu estou te escutando, mas ela está com a imagem aberta e travada. Eu estou escutando vocês, mas a Rosa não, Karina. Vamos esperar mais um pouquinho. Caiu? Vamos daqui a pouco ela volta. E hoje vai ser desafiador, turma. Eu também estava escutando o áudio bem picado. Vamos ver se saindo e voltando ela consegue conectar melhor. Será que não foi a chuva de hoje? Estava chovendo bem hoje, né? Essa madrugada e agora à tarde. Bem, além de tudo, ainda teve a chuva para ajudar, né? Gente, o que foi isso? Mas aí acho que serve muito para mostrar, né? Olha só como a gente fica refém da tecnologia, pelo amor, não pode não. Né, a tecnologia ajuda, né, com certeza, né, acho que essa conexão que a gente tem, né, de todo mundo, de vários lugares aí, não só de São Carlos, mas nesse estado de, realmente, né, se não tem a ponte que nos ligue, ela fica desconectada, literalmente. Bom, deixa eu puxando aqui um pouquinho do conteúdo, enquanto a professora Rosa está tentando reconectar. Bom, ela estava falando da Caterina de Médici, né, então realmente a nobreza ali, aí tem a Renascença, e tem toda essa parte que vai realmente levar, né, para o grande, né, os grandes banquetes, e faz a confeitaria, não só a confeitaria, né, mas a culinária se tornar algo bastante caro, assim, caro nesse sentido, né, de precioso. Então, você tem ali essa mudança que eles fazem, né, de Florença para Paris, aí eles levam todo mundo, levam os serviçais, os cozinheiros, os confeiteiros, e também os utensílios, né, as pratarias, as porcelanas, as louças, enfim, e aí eles vão introduzindo alimentos, né, diferentes ali, como as alcachofras, as trufas, né, os cogumelos, e então, esses grandes, né, esses eventos de casamento, que tem, né, o casamento do Henrique II, e a entrada também, não sei se vocês lembram de eu ter falado do Leonardo da Vinci, né, então, a presença do Leonardo da Vinci ali, enquanto, né, grande mestre de cerimônia dos Médici também. Então, a gente tem toda uma entrada aí da culinária junto com os nobres. Deixa eu só aqui. E essa noção de refinamento à mesa, né? Então, essa etiqueta, né? Então, usar os guardanapos, usar os talheres, e todo uma história que a culinária francesa traz, então, para o mundo, né? Haja vista o quanto ela nomeada, assim, nominada quando a gente trata de gastronomia, então. Aqui novamente, né, os garfos ali, o toque, né, essa culinária não só francesa, mas também na culinária italiana. Então, você tem hábitos, né, olha lá, o hábito de lavar a mão, que não tinha. A professora voltou, olha lá. Então, a diferença dos garfos,
Professora, tenta falar daí, vamos ver como tá? Vê se melhorou, Karina. Parece. Bom, melhorou do que estava? Então, quando a senhora falar melhorou do que estava, para mim tá bom, é que depois vai continuando a falar. Melhorou sim, Rosa. Melhorou bastante. Vamos tá ver o que acontece, vamos tentando. Eu passei rapidinho nessa outra parte da Catarina de Médici, a gente está aqui na história dos talheres, então, nessa mudança. Tá joia. E aí, quando, na realidade, ela foi para a França, ela levou de tudo, né? Ela levou todos os hábitos, toda essa finesse em serviços e coisas desse tipo. Então, ele levou louça, talheres adornados, o ritual, inclusive, levou um confeiteiro que desenvolveu essa patachu, que é essa massa que é a massa de bomba, a massa de outros tantos doces, né? Inclusive o hábito de lavar as mãos, quer dizer, que não usava fazer isso, né? Então, um refinamento realmente, né? Então, na realidade, a cozinha francesa se desenvolve a partir daí, quer dizer, a Catarina de Médici que deu esse start e esse glamour para a cozinha francesa. Começa tudo aí. Essas aqui que eu digo, Paris-Brest, a torta Saint-Honoré, são essa massa do patachu, que é aquela massa de bomba, né? Aí também, né, aparece nessa época o chantilly, e também, quer dizer, além deles, no século seguinte, a rainha, que era Maria Teresa da Áustria, que foi a esposa do Luís XIV, levou o cacau para Paris. O chantilly também apareceu nessa época do Luís XIV. Então, esses refinamentos que foram colocados, a gente vai citar só a parte de doces, né? E aí aparece um camarada citado até hoje como muito importante, o Antoine Carême, que ele viveu até 1833, e ele foi o primeiro chefe celebridade, foi o primeiro cara ultra considerado, não um simples cozinheiro, mas uma idade. E foi considerado como um chefe, realmente. E, na realidade, aqui a gente tem que fazer uma diferença. O que é um chefe e o que é um cozinheiro? Quer dizer, um chefe, necessariamente, ele é um cozinheiro. Ele tem que entender de tudo. Um cozinheiro não é necessariamente um chefe, porque chefe é o cara que comanda, que dá as ordens, que divide serviço e que dá os timings das coisas. Então, tem que agregar uma série de atividades, certo? Comandar uma série de coisas ao mesmo tempo. Então, e esse camarada elevou, quer dizer, a arte culinária a um nível quase que de uma ciência, porque ele fazia coisa realmente muito artística. Ele revolucionou essa base da gastronomia com técnicas que são base da cozinha moderna hoje, o tempo de cozimento ideal, porque isso não existia, né? E ele foi, na realidade, ele desenvolveu vários molhos, doces e assim. E ele era um apaixonado por arquitetura. Então, ele construía palácios realmente nos alimentos, obras de arte comestíveis. Ele ia para os museus atrás de obras, de publicações, o que pudesse ter, servir para ele de base, e ele replicava isso tanto em salgados, com gelatinas, que são as piques, que é um negócio muito, muito bonito de se ver, e os doces também, ele construía os castelos e tal, a gente já vai ver em seguida. E ele introduziu também os uniformes na cozinha, todos brancos. A chapelaria, quer dizer, o chapéu alto, que diferencia o chefe, né? E os bonés para cozinheiros. Então, ele introduz esse tipo de coisa. É uma coisa bem interessante isso, necessária, né? E aqui tem algumas coisas do tipo que ele desenvolvia, por exemplo, os palácios de açúcar. Quer dizer, ele desenvolvia verdadeiras obras de arte. Aqui é um aspic, isso aqui pode ser uma gelatina doce, com frutas,
pode ser alguma coisa salgada, com legumes e frutas e tal. Então, é isso aqui. A eclair também. A eclair é a base da bomba, né? É a mesma massa que já estava desenvolvida antes, naquele formato de uma bombinha que a gente conhece hoje. Então, e ele é muito reverenciado até hoje. Isso aqui são alguns estudos dele, que ele tinha isso, pega em museus e coisas desse tipo, desenhava, pode ver que tudo está sobre um prato, né? Então, são estudos dele para desenvolver as coisas que ele apresentava. Então, um refinamento bastante grande, né? E como que funcionava isso numa época sem geladeira, sem tudo isso, eu não tenho a mínima ideia, mas é um negócio complicado, né? Bom, e aí o que aconteceu? Após a Revolução Francesa, após a Revolução Francesa, a pâtisserie saiu dos castelos, né? E aí atingiu realmente esse auge criativo. Os cozinheiros em Paris, que foram, aí abriu realmente as primeiras casas de gastronomia refinada, hoje os restaurantes, se a gente levar em conta isso, possivelmente os tops, aí, os chefes, teriam as casas mais refinadas e tal, hoje os restaurantes de alta gastronomia. Mas também apareceram os outros restaurantes, tipo, vamos pensar em bistrô, que era o pessoal menos graduado na cozinha e que também passa a cozinhar, porque a relação de vida muda completamente, não existia mais os nobres encastelados, certo? E toda aquela mordomia, mas isso estava tudo na rua agora, então muda, a coisa evolui muito, né? E dessa época é o Escoffier. O Escoffier, ele popularizou realmente a culinária francesa, né? Porque ele renovou métodos e tal. Por que ele fez isso? O Escoffier, ele era um cozinheiro, ele era uma pessoa que conhecia bastante, mas ele foi para a guerra, acho que contra a Rússia nessa época. E ele modifica tudo, ele começou a tomar conta dessa alimentação das tropas, então ele cria brigadas de trabalho. Ele vai criando essas brigadas de trabalho e impõe uma estrutura rígida e hierárquica na cozinha. Então, ele coloca dessa maneira. Então, na cozinha, separava tudo, quer dizer, o que era salada, o que era quem cortava, quem preparava, massas, doces, tudo. Então, aí aparece o chefe patissier. Da mesma maneira que aparece o chefe de cozinha, o sous-chefe, que substitui, e cada um na sua função. Quem servia só servia, então aparece essa grande diferença, né? E aqui tem alguma coisa relacionada com essa época aqui, certo? Eu estou com a dificuldade de ver aqui, mas é o segundo livro de... Não consigo ver direito. É a arte do cozinheiro, né? Já faz um tempo que a gente colocou, Karina, e eu A segunda edição. Eu estou precisando ampliar para saber o que é. Nossa, tem essa, para quem se interessar, né, um pouco mais, tem tanto o livro do Carême e tem o Vatel, que é o Cozinheiro dos Reis, né, que é um filme bem legal. É verdade. Para quem daí vai contar um pouco da história do chantilly, essa questão de não ter gelo, né, essa questão de como ele fazia, então sem a refrigeração, enfim. Muito... E aí vamos entrar aí. É bem interessante. Aí, bom, história tem muita, se a gente entrar pela história aí, a gente vai falar muita coisa, né? Mas acho que a gente, retomando um gancho aqui, a gente vai falar da confeitaria. E para falar de confeitaria, é impossível não falar nas coisas mais básicas. Quer dizer, e a gente pensa, qual o doce mais básico de todos, certo? Que não pode faltar numa festa, e não é o brigadeiro. Vamos pensar numa festa de aniversário, né? Uma festa de aniversário não existe sem, que aparece agora na próxima figura,
Você Vou passa aí, esperar o pessoal Karina. escrever no chat. Ah, o pessoal tá aí. É, Muito bom. eu respondi aqui o nome do filme para quem estava perguntando. E aí, Ah, gente, qual é legal. o doce? O bolo. É, não Exato. pode existir ser um bolo, né? E aquele bolo que é tanto fácil fazer um bolinho para tomar o café, como fazer um bolo mais elaborado ou um bolo estruturadésimo. Quer dizer, retomando essas coisas de fazer os castelos de doce, tem algum bolo, principalmente em casamento, que são verdadeiras obras de arte, né? Com movimento, com não sei o quê. A gente não pode falar também com relação à qualidade, porque às vezes esses bolos têm que ser estruturados e que não comporta que seja muito macio, ou muito recheado, ou muito isso e aquilo, né? Mas um bolo é uma coisa que a gente... E é, então, interessante entender o porquê, como funciona um bolo, né? Como que você pega, mistura várias coisas, coloca no forno, se cresce, fica estruturado, macio, maravilhoso, né? Variação de cor, eu estou invocada com a história de carbonato, depois eu vou procurar, eu já ouvi falar disso, eu vou procurar saber. E aí, então, vamos pensar em fazer um bolo com uma lupa. O que a gente precisa para fazer um bolo? Como a gente falou, agora a gente está num campo que a gente precisa de medidas precisas. Então, é fundamental que a gente tenha uma balança ou, minimamente, copos de medida de volume, né? Então, você pode comparar o que você está colocando. Então, esses são fundamentalmente isso que precisa. E a gente precisa o quê? Um bolo não existe sem farinha, pode ser farinha de trigo ou outras, né? Às vezes tem bolo sem farinha nenhuma, que vai só coco, por exemplo, então, mais farinha, açúcar, existe uma parte líquida, ovos e fermento. Então, isso daqui é um exemplace de uma coisa com bolo, vai ser feito um bolo. O que nós temos aqui? Nós temos farinha, nós temos, possivelmente, aqui me parece açúcar demerara, manteiga, ovos, leite, nozes e uma baunilha, certo? Então, coisas que deem sabor, coisas que deem crocância, enfim, aí é uma mise en place de um bolo não tão básico assim, certo? E aí a gente precisa saber, primeira coisa que vai fazer um bolo que precisa farinha. Quer dizer, que farinha eu escolho, certo? Antes de ler um rótulo de farinha, você vê duas farinhas, são o mesmo produto. Farinha de trigo é a farinha de trigo, ponto. Agora, a farinha é composta de amido e proteínas, né? Como é composta de amido e proteínas, vamos ver, se você vai lá olhar no rótulo, você vai ver que tem farinhas com baixo teor de proteína e farinhas com alto teor de proteína. Aqui é muito difícil a gente encontrar acima de 12%, certo? E, de uma maneira geral, as nossas farinhas do supermercado, se você vai olhar, está tudo em torno de 9, 10, por aí. Então, essa farinha é a farinha que a gente usa, certo? Existe uma que seja melhor? Pode existir. E aí, o que acontece para o bolo? Ter mais ou menos proteínas faz uma farinha melhor ou pior? Bom, nós queremos fazer bolo. Se a gente quer fazer bolo, a gente não quer uma rede de... Bom, já falamos no pão, né? No pão a gente quer uma rede de glúten. Você precisa de uma rede de glúten. A fermentação é feita de outra forma. Então, a gente precisa formar essa rede de glúten para ele se estruturar. No bolo, a gente quer alguma coisa muito leve, certo? Se desenvolver uma rede de glúten, meu bolo vai ficar solado. Então, quanto menor a quantidade de proteína, melhor ela vai ser para o bolo. Então, um trigo brando, que é o trigo mole, que a gente chama, contém entre 5% e 10% de glúten. Tá? Esse daqui é razoável, quer dizer, é o trigo que você encontra no supermercado e que vai funcionar para praticamente todas as suas receitas, bolacha, bolo, tudo isso. Então, ela resulta numa rede de glúten fraca, certo? E a absorção de água também é baixa, certo?
Então, e agora a gente pensa, cozinhar, na realidade, o que que é? É promover e ou inibir reações químicas. Certo? Eu quero que alguma coisa aconteça e quero prevenir que outras coisas não aconteçam, tá? Então, por exemplo, a gente já tomou um cuidado aí, que é o escolher a farinha. Eu vou escolher uma farinha que tenha um baixo teor de proteína, porque eu não quero que desenvolva uma rede de glúten. Então, a gente pensa, a gente pode ter receita com secos e líquidos adicionados separadamente, certo? Qual o objetivo disso? Diminuir a ação mecânica. Vocês veem, eu vejo muita gente faz o bolo de cenoura no liquidificador. O que faz com o bolo de cenoura? Põe no liquidificador, põe toda a parte líquida, bate muito bem batido, aquilo está misturado, você tem uma parte líquida. E a parte sólida, você colocou os secos separados. E aí, quando você mistura, já fala, para diminuir a ação mecânica, você vai misturar com cuidado, você não vai bater mais. Certo? Então, esse cuidado. Por quê? Se eu for bater, por exemplo, o pão, que eu sovo, para quê? Para desenvolver uma rede de glúten. Aqui eu não quero que aconteça isso. Então, é misturar com delicadeza. Certo? Uma outra coisa importante, que a gente sempre tem essa recomendação, peneirar a farinha. Por que peneirar a farinha? Promover a aeração, né? Ela fica mais solta e facilita a hidratação e a homogeneização. Então, é importante peneirar a farinha por isso. Cuidado com batedeira. Por exemplo, estou fazendo o bolo na batedeira. Se eu tenho uma batedeira que é muito potente, eu coloco em velocidade alta, aí está complicado, posso fazer isso na parte líquida e tudo. A hora que adicionar a farinha, misturar com uma espátula. Não deixar batendo na batedeira em velocidade alta, porque esse bolo fatalmente vai solar. Certo? E a farinha de trigo? Quer dizer, foi moda, eu nem tenho visto mais em supermercado isso. A farinha de trigo com ou sem fermento. Lógico que a farinha de trigo, farinha de trigo. Por quê? A gente tem que usar os ingredientes o menos editado possível, a gente não deve usar. Quer dizer, se eu uso manteiga, manteiga sem sal. Se eu uso farinha de trigo sem fermento. Farinha, simplesmente. Tá? Porque não é legal. Esse fermento que está aí, essa farinha às vezes passa do tempo, não tem o porquê. Você pode ter o seu fermento guardado, bem acondicionado, e adiciona na hora, certo? Não tem necessidade de usar isso. Agora, farinhas. Isso aqui a gente colocou mais recentemente, porque a gente tem vários tipos. A gente está falando em farinha, nós estamos falando na farinha de trigo. É lógico que a gente tem outras farinhas, né? A farinha de amêndoa, do trigo sarraceno, de grão de bico, de coco, de milho, de arroz. O trigo sarraceno, na realidade, ele é uma semente, ele não é como o trigo, ele é uma sementinha e que pode ser feita a farinha dele. É o trigo mourisco que chama, né? Então, as farinhas de diversos tipos. E aí a gente sabe, na farinha, o que está importando para a gente? O amido. E amido são carboidratos, né? E os açúcares também auxiliam o quê? No crescimento e na maciez. Nos pães, olha, nos pães, qual a função do açúcar? A gente põe na massa de pão também açúcar, né? Eles são alimento para as leveduras. Ele precisa disso para processar a fermentação, porque vão liberar mais gases para que o pão cresça, certo? Nos bolos, não. O amido vai ajudar na gelatinização, quer dizer, o que interessa, calor, gordura, água, essa massa mais homogênea e macia. Então, a gente tem aqui um grânulo inchado, ele se arrebenta, né? Ele desenrola, olha, as moléculas de água e moléculas de amido. Então, aqui ela vai se desenrolando, a água vai permeando tudo isso aqui, e o amido vai retendo essa água e forma um gel, certo? Então, é assim que existe a gelatinização do amido. Da mesma maneira, coisa que você pensa, quando você cozinha uma batata,
Até quando frita uma batata mais larga, que ela tem uma casquinha por fora, e a hora que você morde, por dentro ela é um purê, certo? Por quê? É essa gelatinização também do amido, pela ação da água, né? Então, o que nos interessa? Interessa que é um bolo que cresça, não vamos tomar cuidado com o glúten, queremos um bolo macio. Então, nesse bolo, a gente vê que o açúcar vai ajudar também nessa maciez, né? Então, e a outra coisa, se eu quero esse bolo macio, aqui vai entrar o fermento. Aí a gente falou, já começamos aí de fermento, né? O fermento químico, na realidade, o fermento químico, ele promove uma reação química. Ele não é uma modificação, por exemplo, não é uma fermentação enzimática, não tem nada a ver com isso. Ele é uma mistura de bicarbonato de sódio com sais de cálcio, alumínio, o próprio sódio, né? Bicarbonato de sódio e essas misturas de outros sais. E o que acontece na realidade é uma reação ácido-base. Essa reação ácido-base vai liberar CO2, certo? E esse CO2 vai ficar retida. Se for onde tem glúten, na rede de glúten. Se for numa coisa estruturada, a gente já vai ver como que o bolo se estrutura, ela vai ficando retida nisso aí, de tal maneira a fazer com que isso enche, né? Tá armando, como se fosse armando uma barraca, armando uma estrutura que você vai abrindo. Então, o fermento químico faz isso, os bicarbonatos. Quer dizer, aí os bicarbonatos gerais, o de sódio, torna a massa alcalina. O bicarbonato de sódio vai dar CO2 e vai dar o carbonato de sódio. O carbonato de sódio tem um sabor metálico, tem um sabor ruim. Daí, o fato de colocar os ácidos, como ela estava comentando, ela coloca o laranja, o limão, algumas coisas ácidas. Por quê? Quando você aqui formou esse sabor metálico, a adição dos sucos de laranja, maracujá, limão, qualquer coisa que seja ácida, está me levando o quê? Ao íon hidrogênio aqui. Então, esse carbonato, que tem esse sabor metálico, vai para quê? Vai para gás carbônico. Gás carbônico que libera o sódio, certo? Libera o sódio na massa e que elimina esse problema aqui, tá? O bicarbonato também pode ser bicarbonato de amônia. Bicarbonato de amônia usa muito em bolacha, algumas bolachas mais antigas que se faziam no forno e que a hora que assa tem um cheiro muito ruim, certo? Aquele cheiro de amônia mesmo, né? Então, o bicarbonato de amônia, ele vai dar o NH3, é esse o cheiro que a gente sente, né? Vai dar o CO2 e água, certo? O que acontece? O CO2, ele é um gás, ele está formando nessa coisa com calor aí, ele vai expandir e essa massa cresce, certo? Então, é importante, isso, os fermentos, de uma maneira geral, isso daqui faz com que a massa cresça, certo? Ela cresce e a gente precisa que ela fique estruturada. Então, você tem que ter uma estrutura, tá? De novo, quando acrescenta fermento, bicarbonato, amônio, não mexer muito a massa. Eu não quero que ela fique dura, solada, certo? Eu quero que esse gás se expanda, mas numa estrutura mais macia, certo? Aí a gente vai ter a outra coisa, o açúcar. Quando a gente coloca açúcar no bolo, a gente está fazendo um bolo doce, evidentemente, mas nós estamos fazendo também com que ele retenha água. O açúcar é higroscópico, certo? E a água torna essa água inacessível aos micro-organismos. Então, ele é higroscópico, ele absorve essa água, certo? E torna essa água inacessível aos micro-organismos. Isso é um tipo de conservação. O açúcar também é colocado, portanto, para conservação, certo? Além do sabor e tal. Aí, gera cores e sabores, lógico. Por exemplo, a gente sabe, o açúcar com proteínas vai gerar a reação de Maillard, certo? Lembra lá, desde coisa, a gente já viu no salgado, então,
Se você tem proteína, tem açúcar, você vai ter a reação de Maillard, certo? E ele sozinho, a caramelização. Então, se você faz uma rosca doce, um pão doce, e joga açúcar por cima, esse açúcar vai caramelizar. A casquinha vai ficar com cor, essa cor dourada, certo? Que é a reação do açúcar com proteína que vai gerar a reação de Maillard. Então, são coisas diferentes. Caramelização e Maillard são coisas diferentes. Os tipos de açúcar que a gente usa. Ó, a gente usa a sacarose, né? Mas aí, glicose, frutose, maltose, lactose, sucrose. E tem ainda o açúcar, o isomalte. A gente não falou em nenhum lugar de isomalte, mas que a gente precisa colocar. Para quarta-feira a gente coloca alguma coisa. E aí, isso aqui são tipos de açúcares, concorda? Isso aqui é a função, quer dizer, como quimicamente eles são. Esse daqui são os nomes químicos. Agora, nós temos produtos. Produto, eu tenho açúcar de confeiteiro, açúcar empalpado, açúcar refinado, cristal, demerara, mascavo, coco. Então, vamos pegar só daqui, por exemplo, o açúcar. Eu posso ter o açúcar mascavo, o demerara um pouco mais refinado, o cristal já é branco, já saiu do demerara, está branco, o refinado fica branquinho, né? É bem refinado. E aí, se ele é partido muito pequenininho, temos açúcar de confeiteiro. E o que é o açúcar impalpável? É o açúcar de confeiteiro misturado com amido de milho, certo? Esse dá o açúcar impalpável. E aí a gente tem o isomalte, que é uma outra substância que também tem características, por exemplo, mais ou menos com a glicose, mas que a gente consegue fazer estruturas que parece vidro, na realidade. Com outros açúcares a gente consegue também. Mas essas estruturas, coisas colocadas em bolo com muita transparência, uma bola com coisa dentro, isso é feito com isomalte. E aí temos os adoçantes, né? Então, tem muita coisa para adoçar a vida aqui, né? Então, os adoçantes, para quem tem alguma restrição, tem aí os adoçantes. Os ovos. Os ovos também são importantes na estrutura, nessa estrutura, né? Para manter o bolo. E os ovos a gente usa o quê? Claras, certo? O que é a clara? A proteína. E quando são aeradas, quando você bate, quando você revolve isso daí, elas se desenrolam e vão envolvendo o ar e vão se estruturando, né? E aí você pode chegar às claras em neve. Ela não afeta o sabor. E por que a gente coloca? Ela é bem aerada, ela tem aquela estrutura. Quando você mistura devagar isso, ela vai dando essa leveza, vai levando essa massa a ter um volume, certo? Quando você adiciona o fermento de novo, ele libera gás, e isso passa por isso tudo, ela faz crescer. Mas precisa disso aqui para estruturar, senão ele vai crescer, isso aí sai lá em cima e o bolo desmorona. Por isso essa é importante da relação quantidade de fermento, quantidade de ovo, quantidade disso, tudo certinho. Por isso existe a estequiometria, né? Para fazer um bolo bonitinho. Substitutos para os ovos. Aí a gente está falando, hoje tem muita gente com opção vegana e tem aí os substitutos, né? A linhaça, ou a chia, a fafaba, que é aquela água do grão de bico, o tofu mesmo substitui, o bicarbonato de sódio com vinagre também dá essa estrutura, banana, enfim, tem uma série de coisas aí como substitutos, né? Eu não tenho muita experiência nessa área, mas algumas coisas a gente vê. Eu tenho uma neta que tenta algumas coisas, uma por restrição alimentar, porque tem problema, e a outra porque tem uma opção vegetariana e está flertando com o veganismo. Eu não sei aonde vai chegar, mas a minha experiência, quer dizer assim, eu procuro pegar a experiência delas. Então, não sei onde eu chego. E tem o que o Ademir falou também, né? Dos produtos químicos, né? Da goma xantana, enfim, alguns estruturantes. Exatamente. Aí
Aí entra a cozinha molecular, né? Isso, Com que várias vai para coisas. outro lado, e também pode ajudar nessa estruturação. Deixa só a professora aqui responder o Matheus, que ele estava Sim. perguntando sobre essa questão de peneirar a farinha, né? Mas acho que é muito isso, né? Essa mistura mais homogênea, permitir essa gelatinização aí do amido de uma maneira melhor. Então, não é frescura não, peneirar a farinha do bolo. Não, é importante, sim. Aí, Sim, Karina, da outra vez eu tentei fazer um videozinho com a Maia, ele está por aqui porque ficou muito engraçadinho, mas eu não tive coragem de disponibilizar. Então, eu fazendo o bolo com ela, não sei o quê, fala, bom, e agora peneira a farinha. Por que peneira a farinha? Quer dizer, falando para o pessoal, ela vira para assim, porque sim. Então, tem uma série de coisas aí que uma hora na brincadeira a gente pode colocar. Porque é essa mistura, né? Então, o que misturar, essa sequência, né? Por isso que a gente fala, né? A confeitaria, né, às vezes, ai, meu bolo solou, não sei porquê, não sei fazer e tal. E essa questão da medida da mãe, né? Medida da avó. Então, aquele punhado, aquela quantidade, eles são, tá? Para quem já faz muitos anos, enfim, tem aquela quantidade que você, né, bate o olho, mas quem vai fazer é muito, muito igual química mesmo, né? Então, para repetir um processo, você precisa ter essas quantidades, essas proporções, ou senão você precisa pegar a mão da mãe ali e colocar, porque senão fica muito difícil reproduzir, né? Por isso que a gente tem que... A pessoa que está habituada, ela vai com precisão, assim, ela reproduz com muita facilidade, né? Aí cabe uma historinha, Karina. A avó do meu marido, ela fazia algumas coisas muito boas, umas balas de ovos, ela fazia muita coisa com coco muito boa. Então, ela tinha uma cocada de ovos maravilhosa. E todo mundo interessado naquilo. Quando ela faleceu, o livrinho dela passou de mão em mão, tal, e para poder a gente ter as receitas dela. Então, as cocadas de ovos estavam assim. Um coco mais ou menos de tal tamanho, ralo, tinha que ser ralado na mão, no ralo, aquilo tudo. Aí vai colocar no fogo. Açúcar, a tigelinha cor-de-rosa menos um dedo. Aí até hoje ninguém sabe que tigelinha cor-de-rosa é essa. Então, a gente foi procurar quem é que tinha. O que a gente chegou mais próximo, aquelas tigelas antigas, a Tupperware, que eram cada uma era de uma cor, que a gente chegou à conclusão que podia ser aquela menos um dedo. Então, é um negócio complicado. Ou seja, ninguém nunca conseguiu fazer a cocada de ovos igual a dela. Isso. Então, esses segredos. É complicado. Por isso que a gente tem que colocar, né? Quando a gente vai lá fazer, né? Pede uma receita para alguém, é importante, porque realmente para a gente, né? Eu tenho isso com a minha família também, né? Minha tia vai e faz, e vai colocando, e fica, parece tudo muito a olho, mas tem uma quantidade ali, né? E uma proporção, enfim. Então é muito interessante. Quando a gente fez a culinária de confeitaria com a Adriana, a Adriana, ela se formou nesses cursos do Senac, né? Do Senai, perdão. E eu lembro da gente fazer o bolo, aquele naked cake, né? E o naked, ele tem uma coisa muito interessante, que é aquele bolo que você bate na batedeira, você fala, nossa, isso aqui vai virar uma pedra. Porque bate muito, né? Só que ele tem uma proporção tão diferente, né? Essa coisa de você colocar muita manteiga, tem muito açúcar, e é incrível, assim, o bolo, então, esse bolo esponja, né? Que no final ele é um bolo esponja, ele não gruda de jeito nenhum na forma. É incrível você ver esse bolo saindo sem você untar a forma, com nada. Então, é muito interessante, né, todo esse processo. Então, de novo, né, é um jeito de fazer o bolo, que ele vai um pouco diferente do que a gente está olhando aqui, que é essa questão de aerar, de misturar devagar a farinha, que lá não, você coloca tudo na batedeira e vai, deixa lá 5 minutos batendo. Então, é diferente mesmo, mas você tem um resultado diferente ali para esse bolo estruturado, né? Vamos nós aqui, então. Se alguém tiver dúvida, vou colocando aí no chat, hein? Eu não sei se alguém também tem experiência com esses outros fermentos, acho que a gente pode depois abrir uma discussão, se tem, pode
Sim, né? Quem usa, né, em diferentes exatamente. maneiras. E aí, as dicas, né, para você ter bolo fofo e aerado. Na realidade, de novo, a gente vai falar o fermento e as claras, então, adicionar no final do preparo, certo? Para quê? Para que isso daí segure, né? Fatalmente, o fermento e as claras, eles vão expandir, certo? Mas, se ele for adicionado no final, ele está... O primeiro que está deitado aí para mim, ou que do rolo. na plena potência disso daí, né? E segura essa estrutura. Pré-aquecer o forno é uma coisa bastante importante, né? É comum a gente, às vezes, vai fazer um bolo e só lembra de ligar a hora que o bolo já está na assadeira. Quer dizer, por quê? A hora que você pôs essa massa na assadeira, o fermento já está atuando, né? Já está atuando e as claras em neve é que vai segurar essa estrutura. Ela está ali, porque ficou mais fofinho que você pôs isso, e o fermento começa a atuar e vai ficar legal. Se você deixa o bolo esperando, quer dizer, esse fermento já vai agindo, ele vai escapar, vai embora, e o bolo vai abaixar depois, não tem jeito. E outra coisa que o sucesso também depende dos ingredientes usados. Usar ingredientes de boa qualidade, né? E ter, de novo, a gente frisa, ter o costume de ler a embalagem, quer dizer, o que eu tenho aí, o que me ajuda, o que me atrapalha, né? Ter esse hábito de ler as embalagens, tá? Que é uma coisa bastante importante, por isso é tão recomendada. Aí, bom, a outra coisa que vai num bolo, manteiga ou óleo, certo? Viu que a gente nem colocou margarina aqui, né? Margarina não é manteiga, tá? Agora, se você quer um bolo frio, você vai servir ele refrigerado, evite a manteiga, certo? Aí não usa manteiga. No bolo gelado não vai. Então, a gente está falando aqui de manteiga ou óleo. Então, as gorduras, né? A gente tem a gordura saturada, monossaturada, poliinsaturada. E a gente está vendo as porcentagens aqui, olha. A manteiga tem saturada 68%, monossaturada 28% mais ou menos, e 4% da poliinsaturada. Azeite, a monossaturada a maior parte, aí tem 15, 10, tá. Óleo de canola. Aí vem aquela conversa que canola não sei o quê, que se alguém já viu canola, então tudo isso. Mas um óleo vegetal, vamos colocar. Ele vai estar em torno de 61% da monossaturada e por aí muda. A banha de porco, né? Tem 47, 43, certo? Tem uma relação aí. E agora, e o óleo de coco? Olha o óleo de coco com 91% de gordura saturada. E todo mundo falando óleo de coco é muito bom. Ele vai ganhar em outras coisas, mas se a gente for só olhar o tipo de gordura ele tem, a gente nunca usaria o óleo de coco para colocar num bolo ou em alguma coisa assim, porque a gordura dele é praticamente 91% de saturada. Então, não seria por aí uma boa escolha, né? Então, é isso. Dependendo do que a gente usa, normalmente, os bolos baseados nas técnicas francesas e tal, vai usar manteiga, né? Fatalmente. Esses bolos mais práticos aí, que a gente taca no liquidificador e tal, vai usar um óleo vegetal, certo? E aí o pessoal que tem restrições ou coisa desse tipo, ou escolhas por algum tipo de coisa, vai usar um óleo de coco, alguma coisa desse tipo. A banha está usando muito, eu não colocaria banha em um bolo, mas provavelmente em alguma bolacha, em alguma outra coisa desse tipo. Bom, aí a gente vai, manteiga, óleo, e a composição da manteiga. Isso aqui é bem interessante. Aqui vai falar da manteiga e como fazer em casa. Vocês têm ideia de como se faz a manteiga?
Alguém já foi bater um chantilly, esqueceu a batedeira batendo e virou manteiga? Então, quer dizer, Laura, foi uma experiência interessante que vocês tiveram. Ítalo, Laura, uma experiência interessante. Não conseguiram fazer o chantilly, mas conseguiram fazer a manteiga. Mas, isso, quando tem leite integral, a melhor maneira é fazer manteiga mesmo, pode usar a nata, pode usar até o próprio creme, né, e fazer manteiga, é muito legal. Então, vai bater... Coloca o vídeo aqui? Tem esse vídeo, é curtinho, ele não é... 3 minutinhos de colocar. Mas é interessante que ele vai apresentar os outros tipos de manteiga, ele vai chegar até a noisette, que é bem legal. Aqui ele tá batendo, né, a batedeira, numa velocidade alta, no creme de leite. Aí tá ficando, né, primeiro vai ter o chantilly. E aí seguir batendo, limpar as bordas com uma espátula. E aí ele coloca de novo a batedeira. E aí você percebe que vai bater durante 5 minutos. E percebe que ele vai mudando a cor ali do chantilly, vai ficando com esses pedacinhos da manteiga. Ela coloca num pano, né, para escoar, né, coar, e coloca a manteiga, então, numa água com gelo. E aí pega lá a sua manteiguinha e seca com papel toalha, armazena aí na geladeira, pode temperar com sal, né? Aí tá mostrando aí, fazendo uma pastinha aí com sal, ou fazer uma manteiga clarificada. As proteínas do leite vão ser retiradas, então, nesse processo de clarificação. Ela está derretendo a manteiga, né, em fogo baixo. Pegou meio quilo de manteiga para temperar. Deixa eu o som aqui. Aí está tirando a espuma, né, nesse processo de clarificação. E aí, tira a manteiga clarificada para utilizar. Fazer em molhos, né? Fazer essas preparações em alta temperatura. A outra manteiga que tem é essa manteiga ghee, né? Então, tá mostrando como fazer. Então, usar meio quilo de manteiga também, colocar numa panela, derreter, no fogo bem baixo. Retira a espuma da superfície com uma escumadeira, né, igual a outra manteiga. E aí, no fundo da panela sobram uns sólidos, né, mais escuros, assim. E aí eles vão dar uma cor para essa manteiga, né? Então ele vai ficar um pouquinho mais dourado, vamos dizer assim, né? E a manteiga ghee, ela é bastante utilizada na culinária indiana. A outra manteiga é a noisette, né? E ela tem uma coloração mais escura, em um tom, em uns tons de avelã. De novo, meio quilo de manteiga na panela, derrete em fogo baixo. Aí vai formando aquela espuma, né, na superfície. De novo, você coa isso, você com a escumadeira e continua o processo de aquecimento. Que aí vai dando esses tons mais escuros, né? E outros gostos, então, para a manteiga. E essa noisette é bem usada na confeitaria também. Opa, parei o compartilhamento. Deixa eu voltar aqui. São vários tipos de manteigas aí, né? Isso. Bom, aí a gente vai ver que além do sabor, a manteiga, né, depois a gente discute isso. Quando a gente fala que adiciona
maciez e coisa desse tipo, lógico, a manteiga vai... as propriedades que vão influenciar na plasticidade, né? A margarina, manteiga, banha, gordura vegetal, nesse processo creaming, onde a manteiga é fundamental, né? O ponto de fusão é uma coisa importante, quer dizer, adequado para cada receita e condição de trabalho, e a gente precisa ver o que eu vou escolher. Eu vou usar a manteiga, eu preciso que ela esteja no ponto de pasta, eu preciso que ela esteja gelada, porque eu quero fazer uma massa de torta, que eu tenho que fazer uma farofinha, eu preciso dela congelada para fazer isso. Aí vai depender da temperatura da cozinha, né? Raramente confeitaria é até possível que você tenha uma cozinha mais climatizada, mas uma cozinha, no geral, é extremamente quente, certo? Então, tem que pensar muito bem onde usar e como usar, porque o ponto de fusão tem um adequado para cada receita, e as condições de trabalho têm que estar dentro disso daí, né? E o equilíbrio, por exemplo, equilíbrio entre as propriedades estruturantes, que é proteína, amido, ovos, quer dizer, o que vai estruturar isso, e amaciante, certo? Então, também, isso tem que ter esse equilíbrio, tá? A função da gordura. Ela, na confeitaria, ela vai, de novo, açúcar promove a maciez, a gordura também, e vai ajudar na aeração e expansão dos produtos. Quer dizer, como que a manteiga ou a gordura pode ajudar nisso daí? Por exemplo, a gente tem pedaços de gordura sólida. Eu lembro que eu falei de usar uma manteiga picadinha e sólida, quer dizer, ela tem que estar congelada. Então, essa gordura sólida, ela está misturada na massa, fica como uma farofinha, a hora que ela derrete, ela deixa espaços, né? Esses espaços, eles expandem, quer dizer, com a expansão que está no forno, eles vão expandir, por exemplo, na massa folhada, no croissant, e mesmo nos cookies por aí, né? Isso daí é bastante importante. E por quê? A manteiga tem água e ar na composição, lógico, né? Manteiga, margarina. Então, a hora que ela evapora, ela vai aumentar a pressão e expande. Então, primeiro, você tem ela sólida, ela criou um espaço nessa massa, a hora que ela derrete e evapora, então ela aumenta um pouco esse espaço também, certo? Então, com essa expansão e com esse processo todo, ela vai estruturando alguma coisa mais crocante, vamos assim dizer, né? Então, durante esse processo de creaming, incorpora ar, certo? Por isso é importante essa aeração. Aqui está muito pequenininho, depois acho que vocês conseguem ver que a gente está falando de um cookie, quer dizer, a massa do cookie, olha, ela começa a ter efeito quando ela atinge dentro do forno 33 graus, que é a hora que a manteiga derrete. Essa manteiga que está congelada, que está muito gelada, misturada, essa manteiga derrete, libera a água contida na composição. Que, lógico, essa água chega numa outra temperatura, ela vai fazer vapor, ela começa a fazer vapor, né? E vai fazer com que esse espaço aumente, certo? A razão importante de que a manteiga entre gelada e bem emulsionada no forno. Então, não é de graça que fala, uma massa de torta ou no cookie, a manteiga tem que estar bem gelada. É o que vai fazer isso aqui. Bom, a 100 graus, ou onde quer que seja, que altitude você está, ela deixa para trás pequenos espaços, que antes estavam ocupados por vapor e ar, né? A aeração da manteiga, pelo fermento usado, se tem fermento, se é uma massa com fermento ou não. Então, vai fazer agora com que a massa, nessa temperatura que está evaporando a água e tudo, agora a massa vai secar. Então, ela vai ficar leve, leve por quê? Porque ela tem bastante espaço vazio dentro, né? E crocante. Certo? Então, esse é o segredo de um bom cookie, né? Que não é tão complicado assim. Bom, a gente falou do bolo crescer, do bolo isso, não sei o quê, um dá maciez, o outro dá não sei o quê. E agora, todas as nossas referências estão assim,
colocado nas condições normais de pressão e temperatura. Então, sempre se pensa, a gente está ao nível do mar, na temperatura ambiente e tal. E se a gente tiver, eu vou falar, no pico do Everest, ou no ponto mais alto que a gente tem no Brasil, ou alguma coisa assim. Dá para brincar um pouco. Bom, eu estou acostumada a fazer um bolo, meu bolo fica desse jeito que está aqui do lado esquerdo, aqui embaixo, muito fofo, bem crescido, não sei o quê. Eu vou fazer um bolo que lá no topo do Everest e tenho essa coisa que aparece aqui do lado direito em cima. Certo? O que aconteceu com esse bolo? Ele está completamente, ele explodiu, né? Ele subiu, cresceu, esparramou e não se firmou, não virou um bolo realmente. Então, como que a gente tem que agir quando vai fazer um bolo? Depois o cookie. Peraí. Vamos falar desse aqui, a gente volta lá. Ou então vocês vão colocando, o que vocês... Karina, volta no cookie, enquanto o pessoal pensa em como vai fazer um bolo o dia que for subir o pico do Everest. Quais são os fatores, né, que mudaram ali? Para os montanhistas aí. Olha, a massa do cookie, você faz ela com a manteiga gelada. Você pica bem picadinha a manteiga, mas ela tem que estar gelada. Então, você elabora essa massa, certo? E você vai formar as suas bolinhas, não sei o quê, e colocar no forno. Quando a massa, no forno, ela começa a aquecer, quando ela atinge 33 graus, a manteiga derrete, que é a temperatura que a manteiga vai derreter. Quando ela derrete, ela libera água, que tá, lógico, na composição da manteiga, se a gente voltar um pouquinho lá atrás, a gente vai ver que tem água, né? Ela libera essa água e se liquefica líquida também, a gordura está por aí, né? Então, quando ela libera essa água, ela está criando um espaço, ela é um sólido, certo? Tá na forma sólida, ela derrete, deixa um espaçozinho ali e libera água. Essa água, lógico, a temperatura subindo, essa água já começa a ir para a fase de vapor. Não é que ela só vai para a fase de vapor na hora que chegar lá perto dos 100 graus, não. Ela começa, essa pressão de vapor vai aumentando e esse espaço também vai aumentando, tá? Então, você está criando aí um espaço vazio, certo? Então, por isso que é importante a manteiga entrar gelada e bem emulsionada no forno, para poder criar muitos desses espaços, né? Aí, quando você está numa temperatura bem alta, ou seja, na temperatura de ebulição da água, na altitude que você está, ela vai evaporar, evidentemente. Agora, essa água vai realmente evaporar, deixando esses espaços para trás. Ela vai para a fase de vapor, né? E forma, então, essa aeração, esses espaços ocupados por vapor e ar, formado na aeração, e se você tiver um fermento, inclusive, tem alguns que não usam fermento, outros usam, também ajuda em crescer, em formar isso. Então, faz com que a massa agora, ela vai secar, né, porque a água vai evaporar, e ela vai finalizar, ela vai chegar num ponto que ela vai estar cozida, assada, né, e vai estar bastante leve, porque criou muitos desses espaços, e crocante, porque tudo evaporou e essa massa ficou crocantinha. Certo? É assim. E o bolo, mais ou menos, é isso também. Certo? Agora, o que vocês acham de fazer um bolo quando vocês forem fazer um passeio, um lindo passeio eu não sei nem se quem está no Pico do Everest pensa em bolo, sabe? Mas são essas coisas que o pessoal coloca para brincar um pouco. Então, vamos pensar, esse meu bolo que eu faço aqui embaixo, eu coloco aerei a farinha, coloquei manteiga para ficar mais macio, pus clara em neve, pus fermento e tal. De tal maneira que começa a aquecer essas estruturas, quer dizer, da mesma maneira que lá no cookie, agora vamos voltar aqui no bolo, vão crescendo, vão criando os espaços, mas eu tenho aí
a clara de ovo e tudo isso para ir estruturando, né? Então, vai formando, é uma construção realmente, né? A gente vai colocando volume, mas a gente vai colocando estrutura, vai colocando andaimes, vai colocando coisa para que isso fique estruturado. E a hora que chega na temperatura ideal e tudo se consolidou, a gente tem um bolo. O que acontece se eu estiver lá no topo do Everest? O que acontece com a ebulição da água? A pressão de vapor da água, como que vai ser? Certo? Quer dizer, isso começa a evaporar. Quer dizer, tudo que é líquido vai tendendo a evaporar. Eu tenho fermento, que vai fazer com que isso cresça muito rápido, certo? E isso vai crescendo, 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 e vai, forma, e o que acontece? Eu não tenho ainda estrutura, isso não se estruturou. Então, esse bolo cresce, praticamente ele explode, né? Não tem estrutura. Então, o que a gente tem que pensar? Primeiro, a gente tem que diminuir essa velocidade, essa fúria com que ele cresce. Para diminuir essa velocidade, eu acho que eu precisaria pensar, se eu coloquei fermento, eu vou ter que pensar em como eu faço para colocar esse fermento para não crescer tão rápido, né? Eu preciso dar um tempo maior. Lembra que se você for cozinhar um ovo aí, também vai demorar mais, né? Então, menos fermento, isso é um ponto fundamental. A outra coisa, que ele não tem estrutura, que ele vai, cresce e derrama tudo, me parece que seria razoável colocar menos líquido, certo? Então, seriam dois fatores aí para a gente pensar em como interferir nesse bolo. Então, vamos ver o que acontece com ele. Aqui. Lógico que a gente está ao nível do mar, funcionou tudo muito bem. Agora, se eu estou a 8.000 metros de altitude, a pressão atmosférica, em vez de uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, agora ela vem para 240 milímetros de mercúrio. E a temperatura de ebulição da água, então? Certo? Quer dizer, lembra que a gente nem precisa da temperatura de ebulição da água, ela vai evaporando durante todo o tempo, né? Ela vai secar na temperatura de ebulição. Lógico que ela é muito menor do que 100 graus, certo? No Himalaia, essa pressão de vapor da água é igual à pressão atmosférica, quando ela se iguala, portanto, essa é a temperatura de ebulição da água, 75 graus centígrados, certo? Em vez do 100 que a gente estava imaginando, agora 75. Então, em 75 graus, essa água está fervendo, certo? E vai embora, né? A massa perde umidade, lógico, em temperaturas mais baixas, desde lá de baixo já está evaporando. E ela, portanto, seca mais rápido. Então, a massa seca, certo? E a estrutura não foi. As bolhas de ar de CO2 expandem rapidamente, lógico, porque a pressão de vapor vai, né? Vai levando. E a massa, temperatura inferior é que a massa vai adquirir forma, né? Os amidos e proteínas demoram para firmar sua estrutura, a temperatura não fica tão quente como no nível do mar. Então, desanda tudo. O resultado é que a gente tem um belo desastre, certo? Então, a gente tem que pensar em adaptar essa receita e lembre-se que a gente consegue estragar bolo até no nível do mar, né? E aí, então, a gente tem uma boa desculpa, né? Porque que o bolo não ficou bom. Então, aí a ideia eu tirei aqui, Karina, eu coloquei só na parte de baixo, quer dizer, são dois fatores que a gente precisa, na realidade, mexer. É o fermento e a quantidade de líquido. A gente precisaria, certo, diminuir a quantidade de fermento e aumentar a quantidade de líquido, certo? Então, aí a gente conseguiria fazer um bolo mais ou menos nessa altitude tão grande. É isso. Aí, falando no bolo, né? Vamos voltar um pouquinho de história, que essa história aqui é bizarra. Assim, os bolos de fruta são classicamente servidos nos casamentos reais britânicos. E me surpreendeu muito quando eu fui
procurar essas coisas para dar uma recheada nesse bolo aqui, como que surgiu essa história dos bolos de frutas nesses casamentos. Em 1840, a Rainha Vitória, ela que inspirou essa tradição. Troca de anel de noivado, noiva de branco e o bolo de fruta. O bolo de fruta já era uma tradição britânica, ou europeia, ou sei lá o quê, mas era reservado para o Natal. Então, era esse bolo típico do Natal. E aí passou a ser típico dos casamentos do britânico, da nobreza britânica. Então, o que junta? Usa essa textura densa do bolo de fruta, certo? Imerso numa bebida alcoólica que permite que ele vai durar muito mais tempo. Então, assim, convidados ou os caras muito importantes que não foram no casamento, não sei o quê, recebem fatias desse bolo em caixas elegantes, como lembrança, certo? E para ter ideia, 1840, que ela inventou essa história, ainda existe pedaços do bolo desse casamento, de 1840, certo? Então, durante o século XX, as lembranças de bolo mandado em caixas persistiram. Eles se tornaram um item de colecionador. Para vocês terem uma ideia, o Duque de Windsor, que foi aquele que era para ser rei, não foi, porque ele se apaixonou por uma mulher desquitada, aquela história toda, né? Ele teve uma fatia do bolo de casamento deles, quase no ano 2000, 1998, vendida por $29.900, certo? Então, é uma coisa de doido. Aí, o último bolo de casamento, que não foi um bolo... Aliás, o último que foi um bolo de frutas foi o do futuro, é o mais cotado para ser o rei aí. O último foi o meu Deus, do filho do neto mais velho da rainha. William. Ele mesmo. Foi no casamento dele. O outro casamento que foi do irmão, já não foi. Não foi um bolo de frutas, e é improvável que esse bolo de limão e flor de sabugueiro, porque ele foi de limão e flor de sabugueiro. E não vai, lógico que não vai durar, esse bolo já deve ter acabado há muito tempo. Então, a gente já sabe que com relação a esses bolos, não existe açúcar, álcool, conservante que vai fazer que um bolo de décadas, aí mais de décadas, de séculos, sei lá, vai ter o mesmo sabor, nem lembra qualquer coisa. E aí, se vocês querem, se alguém tem curiosidade, eu estou deixando um linkzinho aqui para poder ver. Você colocou uma outra figura, né, Karina? Não, na verdade, eu fui aqui para o link, para mostrar para todos. Você foi para aquele link. Esse link aí, ele dá uma série de coisas, são curiosidades, né? São curiosidades com relação a esses assuntos aí. Então, eles são enfeitados, evidentemente que um bolo desse não ia se sustentar mandando para o mundo inteiro, em fatia, em caixinha ou coisa desse tipo. Então, na realidade, os profissionais aí, todos se cotizam para fazer bolo, para essas coisas de reinado, né? Que foge da nossa realidade e foge do bom senso também, é uma coisa louca. Jamais a gente pensaria em comer um bolo. Uhum. É um blog só com os bolos, né, dos nobres ali. Então, tem toda uma... E as histórias, né, desses bolos, enfim. É curioso, né? Bolos na forma de... Né, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 andares, assim, né? Só para falar para a Rose um pouco o que é. E é muito mais do que isso, às vezes, Sim, então, folhas, flores, né, o naked cake aqui que está mostrando. Então, acho que vem muito nesse sentido. Deixa eu voltar para cá.
É uma imensidão Sim. de informações aí, históricas, né? E aí, a pergunta que a gente colocou aqui, se você compraria. Existe, por exemplo, da Rainha Vitória, ainda sobrevive, aquele de 1840, aqui. Aí o bolo da Rainha Elizabeth, certo? A gente acha que ela dura muito, né? Que todo mundo brinca que ela Sim, eterno. o bolo dela também ainda está aí, o bolo do casamento ainda está. E, na realidade, o bolo dela teve uma curiosidade que usou ingredientes do império, de todo o império, de todo lado foram ingredientes aí. E que a gente fala, o pessoal se cotiza e a mesma receita é feita por vários profissionais, ou fora do palácio ou no palácio, então tem bolo para muito tempo, né? O bolo aqui é uma caixinha representada aqui, que é um bolo enviado da princesa Diana para uma pessoa qualquer, Dorothy Blick, que eu não sei quem é, mas deve ser alguém importante. O bolo da Kate Middleton é o último bolo de frutas do casamento real, também com a sua caixinha, enfim, essas coisas. E depois dela não tem, o outro bolo já não era, já quebraram a tradição, inclusive, do bolo de fruta, não foi feito. E aí são curiosidades, na realidade, né? Aí, Karina... E essa história do bolo, né? Ser entregue, né? O bolo ser entregue numa caixinha, numa marmita, enfim. Então, é uma tradição, né? O ano passado, eu lembro da gente ter feito um bolo periódico. Então, a gente fez marmitinhas de elementos químicos e cada um levou o seu pedacinho de bolo dentro de uma marmitinha de um elemento químico. Foi muito legal. Disso. Rosa, mas esses bolos não ficam muito secos, será? Na realidade, eles só têm essa durabilidade, e eu não sei, nem fico preocupada se está seco, mais do que se esteja emolorado ou estragado. Quer dizer, lógico, mas acho que a Rosa está perguntando do bolo de fruta, não é? O bolo de fruta. Mas aí, eles são mergulhados em bebidas alcoólicas. Eu acho que isso dá uma durabilidade, né? E eu não sei, dependendo da bebida, se for um licor, um vinho do Porto, que tem uma durabilidade muito grande, pode até ser, mas eu não consigo imaginar que isso possa ser bom. É uma coisa louca. Eu também não, porque eu sou mais os nossos bolos, gente. Não, é impossível. Mas eu acho que não é a questão desses bolos antigos, eu acho que é mais a questão do bolo de fruta, não é isso que você está perguntando, Rosa? Ou é esse bolo da rainha específico? Não, esse da rainha também, mas eu digo no sentido da Kate Middleton, por exemplo, que é mais recente. Será que não é muito seco? Porque, você vê, vai as frutas secas, cristalizadas, tarará. A gente fez lembra que eu te falei, cara? Aquele bolo Tony, que eu fiz essa semana retrasada. A minha mãe resolveu diminuir o óleo. Tudo bem. Ficou bom, mas ficou seco. Agora, o que eu fiz ficou umidinho. Agora, será que esses bolos, com a durabilidade que tem, será que não fica muito seco? Porque eu penso nos bolos que a gente come, os bolos de casamento, de aniversário, enfim. Será que não fica muito seco? Acho que não tem a ver com essa experiência que a gente tem. O que eles tentam, acho que numa bebida, colocar isso, tentar segurar esse processo. Mas, meu Deus, depois de 100 anos, um bolo, não é que nem 100 anos, sei lá quanto. Que virou relíquia, não é para você comer. Não é. Você não vai comer mais de um ano já tá bom. O mel de mais de um ano. Não pode ser bom. Não, o mel lá da época da Cleópatra eu até como, porque o mel não tem vencimento. Não. Mas esse bolo mesmo, lá de 1800, não sei o quê, que é feito com mel, com não sei o quê, mas também não vai dar, não dá para segurar, né? Né, prazo de validade, acho que a gente viu essa prazo de validade. Precisa mandar para o mesmo que colocou o prazo de validade no sal do Himalaia, novembro de 2019, né? Para poder colocar um prazo de validade nessas coisas aí. Enfim, são essas coisas malucas.
vale como... Essa relação ao bolo de fruta, professora, acho que só para fechar, né? Estou pensando assim num panetone, né? Alguma coisa que vai, frutas, né? Frutas cristalizadas. Eu acho que não tem jeito, ele vai precisar de um umectante, né? Porque senão realmente ele vai ter essa questão que a Rosa está colocando, que é de ser uma coisa mais seca mesmo, né? Então ele precisa de um umectante ali para ajudar na textura do bolo, senão não, realmente fica ressecada mesmo, fica seco. E além disso, duro, né? E duro. E além disso, gente, que isso fatalmente você tem um óleo, você tem o açúcar, não, vai indefinidamente, a bebida alcoólica, mas essas frutas têm um prazo de validade, tem uma hora que isso daí não vai ficar legal mais. Vai estar puro fungo esse negócio, não sei. Tá cedo, né? Você contou que dá uma dor de barriga daquelas, né? Intoxicação alimentar que você vai para quem tem quase $30 mil para comprar uma fatia de bolo, merece isso mesmo. Não vai comer, né? Merece ter uma dor de barriga, pelo menos. Bom. Vamos até o finalzinho dos bolos aqui, acho que dá tempo. Acho que a gente pega 9 minutos, que daí a gente deixa o restante para a parte da molecular. Aí, olha, tá joia. A gente pega junto com o outro, senão a gente nunca entra na molecular. Vamos correr um pouquinho aqui. Aí, massas na confeitaria. Por exemplo, vamos falar a base das massas de tortas da confeitaria francesa. Eles têm o pâté brisé, pâté sablé e sucré. Quer dizer, uma é a massa podre, que a gente conhece, né? Esse tipo de massa de empada, que vocês se vê aqui, por exemplo, na composição do pâté brisé, farinha de trigo e manteiga, praticamente na mesma proporção. Não vai ovo, vai água gelada e vai uma pitada de sal, uma pitadinha. Então, essa massa podre é a massinha de empada, que a gente pode usar tanto para doce como para salgado, né? Aí a gente tem o pâté sablé, que é uma massa mais suave. Olha, ela tem 250 e aqui quantidades iguais de manteiga e açúcar, tá? E a pâté sucré, que é a mais doce. Mais doce, ok, ela vai um pouco mais de açúcar aqui. 50 gramas mais de açúcar. Então, são variações pequenas e que vocês têm essa massa. A massa podre é mais quebradiça, né? Tá vendo que não vai ovo para dar liga? Aqui tem ovo nessas duas. Então, essa massa vai ter mais liga. Essa daqui, a brisé, você vai colocar a manteiga gelada, vai fazer aquela farofinha, vai usar a água para dar essa liga, certo? E é isso, tipicamente é a massa da empada, massa podre, ou algum doce também que se usa, essas mais suave para tortas, e essa daqui um pouquinho mais doce que vai para coisas doces. Então, esse é o tipo e até hoje as massas de confeitaria, para tortas, para salgadinhos pequenos, para todo tipo de coisa. São essas 3 massas que são usadas, certo? De confeitaria. Aí os métodos, por exemplo, a sablage. Sablage é usada na pâté brisé. A mistura, certo? Vai misturar a farinha com manteiga até formar essa areia úmida e, por fim, os líquidos. Não, aqui não é ovo, desculpa, aqui tem um erro. Aqui é um pouquinho de água, uma colheradinha, um pouquinho vai pingando a água para dar liga, certo? Cremage usa nas outras 2 massas, onde aqui se faz o quê? Bate a manteiga com açúcar até formar um creme, certo? Aí junta os ovos e aí finaliza com a farinha, certo? Então, é diferente da outra, né? E essas duas usam o mesmo método que a cremage, e a massa folhada, que é considerada complexa, quer dizer, não é tão difícil de fazer, requer paciência, né? E cuidados, quer dizer, você vai fazer uma massa, você vai fazer uma outra mistura de farinha com manteiga,
bem leve, que você vai abrindo, passando isso, fecha, e tem tantas dobras e tal. E depois abre, e é uma coisa muito boa, né? E aí precisa de sempre usar manteiga sólida, o forno bem quente, e esse crescimento dessa massa aqui é um crescimento mecânico. Viu que não vai nada aqui para crescer, ela vai formando essas lâminas, e o que vai separando essas lâminas é a manteiga, que a gente passa manteiga, dobra, passa manteiga de novo, dobra. Então, essas camadas de manteiga é que vai fazer esse crescimento mecânico. Ela derrete, expande, seca, certo? E aí temos a massa folhada, certo? É uma coisa que vai bastante manteiga e bastante cuidado. De novo, a gente fala que ambiente a gente está trabalhando, se não é um ambiente climatizado, como que eu posso trabalhar com essa massa? Que eu preciso que ela esteja numa consistência de pasta, mas não pode, a manteiga não pode derreter. Então, são os cuidados e essas coisas que servem como alerta para quando vou fazer. Eu vou fazer isso num dia muito quente. Eu preciso estar minimamente resfriar um pouco. E são as condições de trabalho, né? Aí, esse bolo com óleo vegetal, que é esse chamado o método muffin, isso aqui é mais, posso dizer, mais moderno, não é coisa de muito tempo atrás, mas não está baseado naquelas técnicas tradicionais lá atrás, né? É o bolo de cenoura, de abobrinha, e ele pode ser utilizado com farinha sem glúten, por exemplo. E como que ele cresce, esse bolo? Ele cresce com o fermento químico, com o CO2 gerado, certo? Você não coloca uma clara em neve, você não coloca nada disso. Ele cresce por ação do fermento químico. É uma reação, certo? Que ocorre com a temperatura, que libera CO2 e que faz o bolo crescer. Então, os passos dele. Primeiro passo, mistura esses ingredientes secos, certo? Farinha, trigo, sal, fermento, mistura e vai peneirar de novo para aerar. Aí você faz uma emulsão com os ingredientes úmidos. Bater os ovos, leite, e vai colocar o óleo vegetal, manteiga derretida, certo? Óleo vegetal ou manteiga, né? Senão vai ficar engordurado. E aí, quer dizer, põe no liquidificador ou bate, ou de qualquer maneira, mas faz essa emulsão. Mistura os ingredientes secos e úmidos, certo? Coloca mistura, coloca, toma muito cuidado, essa parte, tomar cuidado de incorporar as duas misturas, e de novo, lá vem a história, quanto menos glúten, melhor a textura do bolo, né? E esse bolo, acho que a Natália tem essa experiência, dá certo fazer com outras farinhas também, que não a farinha de trigo. Aí vai aparecer dos processos clássicos, né? O bolo manteigado, que é o método Crimming, certo? Nesse método Crimming, você vai bater manteiga e açúcar até formar um creme muito claro e fofo. Quer dizer, toda vez que você põe a manteiga e o açúcar e bate até formar isso, você está usando o método cremoso. Então, vai manteiga, certo? E açúcar. Aí você vai colocar ovos e aí você vai colocar farinha de trigo. Então, esse método cremoso, ele usa também quantidades equivalentes de manteiga, açúcar, farinha de trigo e ovos, certo? É muito comum, eu acho que a Adriana, a Karina, falou isso, que quando ela fazia esse bolo, ela pesava, ela punha uma quantidade de ovo, ela pesa esses ovos, e aí essa mesma quantidade ela vai replicando de farinha, de açúcar, sabe, para poder fazer o bolo. Então, são quantidades iguais, né? E aí tem o outro bolo, que é o método cremoso reverso. Esse método cremoso reverso são 2 passos bem definidos. Agora ele usa os ingredientes secos mais a manteiga. Ele mistura isso. Por quê? Ele acha que, quer dizer, a colocação é que a manteiga protege as proteínas da farinha,
certo? Para não ir formar o glúten, de uma certa maneira, ele encapa essa proteína para ela não desenvolver o glúten, tá? E aí coloca os ingredientes líquidos. Então, lembre que ele antes batia a manteiga no anterior, ele batia a manteiga com açúcar até formar um creme, agora não, ele mistura a manteiga nos ingredientes secos, mistura isso para dar essa protegida, aí ele põe os líquidos. Então, cada um é um, e aqui vem o pound cake, né, que é o bolo inglês, é 1 libra de cada um dos 4 ingredientes. De novo, ele também é considerado, chamado como um bolo 4 quarts, que é 1/4 de cada ingrediente. De novo, é aquilo, pesa o ovo, o peso do ovo replica a manteiga, a farinha e tal, e o açúcar, certo? Então, um mistura antes, outro mistura depois, e assim. E aí vem o método espumoso. Esse método espumoso são os muito leves, delicados. Eles não são levedados, ele não vai fermento, ele não cresce pelo fermento. Quer dizer, você faz um bolo muito fofo sem fermento. Eles crescem como? Pela incorporação de ar quando os ovos são batidos. Então, aqui sim, os ovos são batidos com açúcar, certo? E cresce também pelo vapor do ingrediente que é gerado no processo de cozimento. Então, você coloca clara em neve, ele fica muito fofo, e aí, conforme esse líquido vai evaporando, ele também expande, né? Você já coloca ele, já é um bolo muito fofo, e a hora que você coloca, você vê que ele vai incorporando o ar e vai crescendo. Aqui, sim, é interessante esses aditivos, suco de limão, vinagre ou cremor tártaro, certo? Que é um sal químico também, que tem a mesma função do suco de limão aí. Olha, ele não tem claras, ele tem pouca gordura, porque, desculpa, ele sem gordura, ele usa as claras, pouca gordura nas gemas, e ele pode ter também com manteiga. Aí vão aparecendo os outros, mas o bolo espumoso básico é esse aqui. E dá uma olhada, que isso aqui é um pão de ló, na realidade, né? E que ele consegue, numa assadeira, cortar em 1, 2, 3, 4, 5 fatias, sem desmoronar, sem quebrar, porque ele tem uma maleabilidade bastante grande. Então, é bastante interessante isso. São aqueles bolos que a gente vê recheado com muito chantilly, e o bolo chiffon vem daí também. O bolo chiffon cake, gâteau chiffon ou gâteau mousseline, é toda a mesma coisa. Ele é feito em 4 passos, certo? E combina a riqueza e umidade dos bolos amanteigados. Então, aquele bolo amanteigado lá do começo, que é o processo creaming, ele tem essa riqueza, essa umidade desse bolo, e ele tem a leveza e a textura do pão de ló. Então, esse é um bolo extremamente interessante. Tem alguns filminhos também de fazer esses bolos aí. Alguns deles realmente também não unta a forma, certo? É bem incrível. Isso daí. O rocambole está nessa do espumoso, ou Rosa? Como? O rocambole, que a minha mãe, ela faz o rocambole, não vai fermento, né? O rocambole é um bolo, é um pão de ló, sim. Pão de ló. É o bolo espumoso, é aquele bolo genovês antigo, lá não sei o que também, que foi um dos primórdios lá de fazer bolo também. Aquilo é um tipo de pão de ló. E até hoje existe aí o bolo genovês com esse nome, e é muito parecido com o pão de ló. Mas é um pão de ló, é o método espumoso, sim. Tanto que não vai fermento, vai só a clara em neve. O bolo chiffon, que é um método misto, então. Aqui também vai... aqui tem um filminho, eu espero que seja aquele legalzinho. Pode ficar... Se você quiser colocar, Karina, não pode... Light, airy texture, and also because it's super moist. Today, I'm super excited to share with you one of the most popular questions that has been asked, and that is all about yellow cake. Mas acho que tem um mais interessante que esse ainda, mas tudo bem. So many chocolate recipes, and everybody wants to know what's the perfect yellow cake. Well, today I'm going to show you what I believe to be the perfect yellow cake, and that is a chiffon
cake, because not only is it nice and airy, but it's also really moist. So I have 9 egg whites in the bowl of my mixer here with a whisk attachment. And I'm going to start frothing them up before I add a little bit of cream of tartar. Now this is a half teaspoon. Só rapidinho, né? Ele tá batendo a clara em neve, vai colocando tártaro aí na batedeira. Or in this case, it's going to be a meringue because we're adding sugar to it. So it adds that strength and structure, which will ultimately give you really great volume in your cake. Now, a chiffon cake is not a creaming method cake. It's actually more similar to a sponge cake in which you whip the eggs. In this case, I'm whipping egg whites separately from the yolks to build volume. So while this is whipping, I'm going to add a little bit of flavoring. Since we're making a basic cake, an all-purpose cake, I'm going to use vanilla today. And I really love using a vanilla bean because I think it adds really great flavor. But if you didn't have a vanilla bean, you could certainly use vanilla extract, about 2 teaspoons of vanilla extract. Tá colocando uma baunilha, tá colocando a baunilha, a fava da baunilha na clara em neve que ele tá batendo, né? Now, the egg whites, they're doing really nicely here. They're built up. Looks like we have soft peaks. And now I'm going to start adding a little bit of sugar. And egg whites. Aí agora que tá mais, né, a clara tá embatida, ele tá adicionando açúcar. Granulated sugar. As always, when you're making a meringue, you want to gradually add the sugar. Now, gradually adding the sugar, what it does is it helps the sugar dissolve colocando devagar, né, para ela ficar mais estruturada. I have 7 egg yolks here, and to that I'm going to add 3/4 of a cup of whole milk. E aí ele tá colocando, aí vai bater então o óleo, o leite e a gema num outro bowl aí, numa outra travessinha. And then for the dry ingredients, I have 2 1/4 cups of cake flour, 3/4 of a cup of granulated sugar, 2 1/4 teaspoons of baking powder, and 3/4 of a teaspoon. Ele está colocando secos na outra travessa, né? Então a farinha, o açúcar, o fermento, sal. Agora ele vai adicionar o leite, aquela mistura, né, do leite e do ovo e o óleo. E com o pão duro ele está misturando bem devagar e por fim está colocando agora a clara em neve. E aí ele vai incorporando, né, esse chantilly e essa clara em neve. Virando a travessa e vai incorporando aí toda a clara. É uma semelhança com fazer um mousse, né? Sim. So this is a typical angel food cake pan. Oftentimes, a lot of recipes will say, oh, you can only bake in this pan because the batter itself needs to crawl up the sides, but I have made this cake in a lot of different baking pans. So you could butter and flour and use a little piece of parchment. A 9-inch cake pan, you can use a few of these if you wanted to create a layer cake. So this batter does work. You just need to make sure that you're buttering and flouring so that the batter has something to kind of crawl up to or stick on. So make sure your oven is preheated to 325 degrees with the rack in the middle of the oven. So as always, when you're folding ingredients, you want to make sure that you're scraping the perimeter of the bowl and then you're bringing the batter up and over on top of itself. So scrape around, up and over, and I'm rotating the bowl as I do this. So this looks nice. Só tá, né, tá mexendo, ele tá explicando a questão da forma, né, então a forma de furo no meio, a temperatura do forno, aí ele falou de untar, né, com manteiga. Now, as with an angel food cake, you want to cool it upside down, so that's why these tube pans with the feet on the bottom of them are really great. So you can see it's a nice light golden brown color. It's puffed up really beautifully, and I'm going to take a very thin blade. This is a carving knife, it's flexible, and you want to glide this around the outside of the pan. E agora ele tá tirando, né, tá passando a faquinha ao redor, né, da forma para tirar o bolo que cresceu bem, né, ficou bem. Pop the cake right out. E aí é um bolo que solta essa parte de baixo, né, então solta na parte de baixo não, ele solta a lateral, na verdade, né? E aí você traz o bolo com a base e o buraco, esse cone do meio. And so now
I'm going to cut this into layers here, and Eu as acho always, que- whenever I'm cutting a cake, I like to Acho que use era mais this essa parte, né, It really professora, de helps mostrar? to give you Quer que a mostre? isso aí. layering, even Né, a parte do frosting, bolo and aqui. let's see, we have about Aí agora ele Que- vai cortar. Alguém colocou que tem problema em cortar o bolo, de repente ele dá um método interessante. Eu não lembro, faz tempo que eu vi esse filminho. Eu não sei se ele. Mas possivelmente ele vai cortar em mais de. Pelo menos, no mínimo, umas 3 partes aí. Né? Umas camadas aqui para rechear, né? Só aí vai rechear com morango e com chantilly e colocar um açúcar em cima, né? Isso. Então é isso que a gente vê, um método misto, né? E aí o que a gente vai ver agora, quer dizer, é o que ele fez lá, né? Ele preparou uma emulsão, certo? Ingredientes secos, a farinha, o fermento, as claras em neve com parte do açúcar. Então, e aí a clara em neve, eu só coloquei essa coisinha aqui para ter ideia, quer dizer, do que fala em pico. Em pico é essa daqui, a terceira aqui, da esquerda para a direita, que a gente faz um piquinho bem batido. Esse é o ponto da clara, ou do suspiro, essa coisa, quando a gente quer fazer essa clara nesse ponto aí. Então, é assim. Acho que é isso. Agora a gente deixa a textura, agora né, a gente vai entrar em outra coisa e a gente já vai passar assim para realmente a confeitaria, a cozinha molecular, porque tudo que é sabor, a gente fez. Agora, o que falta colocar nesse pacote aí? A textura. Certo? A textura, esses contrastes, essas coisas que são interessantes. E são essas modificações aí que leva a muita novidade, né? O que é líquido pode ser servido como sólido, você desconstrói uma coisa, enfim, né? Eu acho que os princípios básicos disso daí podem ser tratados, e tem muita gente que inventa muita coisa e nem sempre é tão interessante, mas tem coisas muito interessantes, muito. Acho que o que vai fechar bem, né? Na quarta-feira a gente vai completar esse conteúdo, mas é justamente isso, né? Você entender essas ciências, dessa mistura, a gente vai fechar justamente com a confeitaria por causa disso, né? Então, e com as texturas, particularmente, porque se você consegue entender, manipular isso, e você tem a criatividade, enfim, então esse blend, essa mistura de coisas é que vai te tornar um cozinheiro diferenciado, vamos dizer assim, né? E não ser facilmente enganado, né? Com aquela história, né, de toda aquela roupagem que a culinária molecular traz. Então, ela traz uma diversão, né? Uma brincadeira com as texturas, mas tem toda essa ciência por trás. Né? Então, acho que é isso que a gente vai fechar aí na quarta-feira e mostrar algumas coisinhas aí de alguns experimentos, vamos dizer assim, né, da culinária. Muito bom. Então, quando a gente fez, né, Cá, lembra? Aqui, a geleinha de pinga, que era de pinga, né, a geleia de pinga normal é com a gelatina. Mas nós fizemos com agar-agar e vinho. Lembra que a gente desconstruiu tudo? Deu certo. Tanto que depois a minha mãe foi fazer para um aniversário a geleia de pinga em si, derreteu a gelatina, ela não estruturou, não deu certo. Minha mãe foi levar, estava tudo derretido. E aí a gente fez a mousse aqui também, substituindo o creme de leite e a clara. Lembra disso? Nós fizemos. Ficou muito legal. Ficou muito legal. Muito bom. São as brincadeiras aí de texturas, né, que a gente vai mostrar um pouco aí na quarta-feira. Você tem essa foto aí desse filme? Turma, nossa, Rosa, não sei, não, acho que tem. Olha, ainda vou colocar aqui de novo. Bom, agora o pessoal já saiu, mas lembre de colocar lá no grupo, no sala de aula, os nomes de vocês para as apresentações de janeiro, tá? Quem for apresentar os vídeos precisa, então, dizer que vai apresentar para a gente organizar esse nosso festival gastronômico, tá bom? Que vai ser na primeira e na segunda semana de janeiro, né? Com os trabalhos finais de vocês,
tá bom? Então, particularmente, pessoal, então, não sei se aqui tem gente que não está aqui ainda nos grupos, né? Aí a gente pode ir fazendo esse randômico aí, né, de colocar vocês nos grupos, ou vocês podem colocar os nomes e o pessoal vai, né, completando, e aí vocês vão se conhecendo também. Da última vez a gente fez isso, a gente não deixou o pessoal escolher os grupos, não, a gente foi colocando e o pessoal foi se achando. Dessa vez a gente, né, deixou opcional de vocês montarem os grupos. Então, quem tiver sem grupo, né, de preferência fazer com pelo menos mais uma pessoa, né, até 5 pessoas, tá? Porque é para montar um plat de jus, né? Então, tem que ter lá uma entrada, um prato principal, a sobremesa, tem gente que perguntou dos aperitivos, enfim, ou o primeiro e o segundo prato. Então, aí vocês vão se dividindo na turma, no grupo, né, para cada um fazer uma receita, e aí junta tudo isso num vídeo de 15 minutos, tá? Então, vão olhando aí e vão colocando os nomes, tá? A gente vai conversando tanto pelo grupo do WhatsApp, que eu acho que está quase todo mundo lá. Quem não tiver no grupo do WhatsApp quiser entrar também, tem o link da turma. Deixa eu ver qual é que é o link. Aqui, né? O que eu fiz? Aqui. E eu acho que é isso, os recadinhos de hoje. Espero que tenham gostado da aula. Não tem o tema, vocês que vão escolher, né? Vocês que vão dar a liga para a receita, para o menu de vocês, tá bom? Então, eu lembro que ano passado o pessoal tinha gente que pegou a liga pela cor dos pratos, teve gente que falou sobre uma viagem pelo Brasil, enfim, porque tinha gente de vários estados. Então, vejam aí, acho que na conversa do grupo, isso vai fluir, assim, vai sair muito legal. Eu ouvi aqui do Gabriel e a turma dele de fazer o menu lanchonete, mas eu não sei ainda o que eles vão fazer, né? Então, mas fiquem muito à vontade. 15 minutos, né? O vídeo, acho que no máximo 15 minutos, que seria como se a gente estivesse fazendo uma apresentação de 15 minutos, tá? Que é bastante tempo já para um vídeo, na verdade. Então, mas dá para se organizar nesse tempo, certo? Mais perguntas? Aí o vídeo fica muito tranquilo, vocês podem filmar vocês cozinhando, podem filmar, fazer um PowerPoint, e aí uma gravação, né, de slides. Aqui, como é bastante gente, então a gente ficou, e como a gente tem pouco tempo de interação, então a ideia era colocar esses vídeos, né, e também para as pessoas assistirem, né, 15 minutos o pessoal fica assistindo aí no canal, enfim. Então, que seja alguma coisa, né, tenha cultura, tenha a parte culinária, e tenha a parte de ciência também, hein? Não vão pecar nesse lado aí, a ciência tem que estar ali também, nessa construção do menu final, ok? Mais alguma coisa, professora? Acho que é isso, né? Bom, se o Felipe conseguiu gravar,